Olá, amado, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal Fé em Ação. Você é o nosso convidado especial a embarcar neste vídeo. Amados, nós vamos ver hoje profecias e visões a respeito do futuro da nossa nação. Também veremos aí o que vai acontecer em um futuro muito próximo com aquele que tem sido o homem mais ruim de todos os tempos, ou talvez e no tempo que a gente vive aí na nossa nação. Você vai ver aí o que vai acontecer com o cabeça de ovo. Deixando assim esta palavra, talvez você entenda que é o AM, né? Tá bom? Bora então assistir esse vídeo com a gente. Um forte abraço, fique até o final, não saia daí, compartilhe, comente e se inscreva. Graça e paz, amados irmãos. É com muito temor que eu venho contar um pouquinho da guerra de hoje. Desde já, eu falo com o próprio Senhor, se não for dele, que ele me exorte. Antes de eu começar a guerrear, ter qualquer experiência, bem lá no início, eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero guerrear igual os irmãos, que perdem o controle do corpo. Eles não é que perde o controle, mas no início eu não tinha um certo entendimento. Eu falei assim com o Senhor, e ele ele entendeu o que eu quis dizer. E hoje em dia ele me dá os comandos, ele fala comigo o que vai acontecer e quando vai acontecer certas coisas. E eu estava aqui logo no início, aí ele falou assim comigo, hoje você vai guerrear primeiramente na nave. Aí ele falou, ajoelha. Quando eu ajoelhei, eu vi a nave, e eu comecei a guerrear com muitas, tinha nave atrás de mim, eu começava a vir para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Eu sei que no final eu consegui derrubar essas naves, e eu comecei a descer num tubo, como se fosse um tubo, e descia, 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 ficando mais escuro, mais escuro. E minha carne começava a tremer, ia mais fundo, mais fundo, mais fundo, até que eu chegava num lugar, e ele falava assim comigo, eles não sabem que você está aqui. Então eu desci, e eu sabia para onde eu tinha que ir, eu fui andando devagarzinho, agachado, até que eu cheguei numa sala, tinha uma mesa assim, e tinha umas pessoas conversando na mesa. Ele falou assim comigo, eles estavam tramando contra essa nação. Mas, olha, quando ele falou isso, eu vi, através do glória, aleluia, que os irmãos davam, de exaltar o nome do Senhor, eu vi um monte de bomba caindo assim, e caía, pá, 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 pá. Aí eu olhava assim, aí eles falaram, agora eles te descobriram. Aí eles começaram a vir pra cima de mim. Eu comecei a guerrear, 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 guerrear. Depois que eu guerreei, eu entrei pra dentro da nave de novo e saí. Aí, até então, foi isso. Aí eu levantei e fiquei ali, né, adorando ao Senhor, e ele falou comigo, se você puxar as suas espadas, você vai guerrear de novo. Quando ele falou isso comigo, eu procurei o Ezequias e falei, Ezequias, me segura, porque o Senhor falou que se eu puxar as espadas, eu vou guerrear. E quando ele me segurou, que eu puxei a espada, eu já vi um monte de demônio pulando em cima de mim, eu comecei a fatiar todo mundo, fatiar, 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 fatiar. Depois que eu guerrei bastante, eu vi um grandão assim, preto. E ele me encarou assim, aí eu falei com ele, pode vir. Quando ele vinha, eu tenho um fogo, né, irmãos, na mão, um raio, um fogo. Eu tacava nele, mas quando eu tacava nele, ele puxava aquele fogo para dentro dele, não atingia ele. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Aí ele falou, pega o seu cajado, porque eu tinha recebido um cajado do Senhor, e eu peguei esse cajado, e quando que eu cheguei perto dele, eu fiz assim, pum, quando eu fazia assim, fazia pum, tipo uma explosão nuclear. E ele era evaporado. Depois disso, eu vi um crocodilo, um demônio que era um crocodilo. E ele vinha muito sorrateiramente, eu tentava pegar ele e não conseguia. Até que um certo momento, ele pulou assim no meu braço, deu uma dentada no meu braço. Aí eu peguei, eu tava com o cajado na mão, guardei o cajado, dei um fogo nele assim, até ele explodir. Quando ele explodiu, eu senti assim um pouco dos dentes dele. Eu falei, Senhor, restaura. Quando eu falei isso, o Senhor restaurou na hora, ficou sem sentir nada. E depois disso, eu vi como um carro. E esse carro vinha para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E eu pensei, Senhor, o que é isso? E eu sabia, na hora me veio o entendimento que ele estava com uma bomba. E que ele ia explodir como se fosse aqui no nosso meio. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Aí na hora veio o entendimento. Eu falei, Senhor, me dá uma arma que eu consiga pegar esse carro e levar ele para longe, tipo como se eu fizesse
perder a gravidade, eu conseguia flutuar ele e levar para um lugar distante. E quando eu fiz isso, assim, que eu peguei ele e levei para um lugar distante, passou um pouquinho, ele... deixa eu falar. Eu peguei meu cajado e eu pensei, nossa, se ele explodir, pode ser que acerte aqui ainda. Aí eu peguei meu cajado e taquei ele assim no chão, aí fez como um campo de força em volta da gente assim, e o carro explodia longe, não surgia efeito em nós. E por final, eu tenho um mistério com as bandeiras. Desde que eu vejo os irmãos, o irmão Cláudio dançando com a bandeira, isso me encantou. O Senhor colocou esse desejo em mim. E eu sei que no espiritual eu tenho bandeira, e quando a gente estava cantando ali no final, eu vi a bandeira na minha mão e eu começava a adorar o Senhor. Era tão bom, era tão maravilhoso. Irmãos, aproveite a chance que nós temos, porque Ele ainda está agindo com graça e misericórdia. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Boa noite, graça e paz. Bom, essa é a primeira vez, né, que acontece comigo, então confesso para os irmãos que eu estou um pouco assustada, estou com uma sensação de, eu não sei dizer ainda, mas a primeira visão que o Senhor me deu uma visão onde tinha uma multidão de pessoas e eu só conseguia ver do joelho para baixo das pessoas. E tinha um homem caído nos pés dessa pessoa, todo sanguentado. E na visão, o Senhor disse que aquele homem estava morto. E aí ele disse, você vai guerrear contra o demônio que vai causar esse homicídio. Só que eu não via o demônio. A voz do Senhor só dizia assim, vem por aqui. Ele veio para cá, vem para cá, guerreia com ele. Luta, ele está aqui. E eu só recebia os comandos que era para me lutar e a voz que me guiava. Mas eu não tive a visão do demônio. A voz me guiava e dizia para todo lado que o demônio via, ele dizia, dobra para cá agora, vem para cá agora, mete a espada nele aqui agora. E depois encerrou, né? Acabou aquela voz, eu parei ali de guerrear. Mas eu acredito que eu não sei dizer para os irmãos, né? Como é que vai ser daqui para frente, mas isso me aconteceu agora e eu estou um pouco assim surpresa, né? Desde o momento da oração, o Senhor ele já dizia para mim, marcha, que a marcha é uma arma de guerra, e depois ele me dava os comandos com as minhas mãos, como que se tivesse um armamento nas minhas mãos, mas alguém guiava as minhas mãos, porque eu não via o demônio. Né? E eu recebia todo o comando através dessa voz. Amém? Essa foi a minha experiência. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu vou começar compartilhando, irmãos, uma experiência, uma breve experiência que eu tive na hora que a apóstola, ela estava ministrando, né? Essa última ministração da noite. Em um dado momento em que ela estava ministrando, o Senhor, ele falou fortemente comigo, irmãos. Já na metade da ministração dela, e ali eu ouvi a voz do Senhor, e eu me retirei, e dobrar o meu joelho e comecei a falar com o Senhor. E eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar, Senhor, nesse momento, enquanto a tua serva, ela está ministrando. E ali, irmãos, o Senhor, ele começou a falar comigo, ali no quarto, onde eu estava. E o Senhor, ele falava palavras bem objetivas, irmãos. O Senhor falava que enquanto ela estava ministrando ali, pessoas que ainda não têm uma experiência, digamos assim, concreta, tangível, mais plausível, o Senhor, ele estava dando naquele momento essa experiência, irmãos. E irmãos, literalmente, uma experiência de arrebatamento de sentidos. Sabe, irmãos, não é apenas uma visão. Ali o Senhor, ele estava sendo claro comigo, que o Senhor, ele estava fazendo uma obra na vida de nós, né? Na vida daquelas pessoas que não têm uma experiência assim, real, tangível, uma experiência de sentido, de arrebatamento, que o Senhor, ele estava dando essa experiência, né? Desde o dia de ontem. Sabe, irmãos? E teve um momento que o Senhor falou bem assim, e eu já tenho feito essa obra. Eu já tenho dado experiência de arrebatamento. Irmãos, o Senhor, ele falava claramente desse jeito.
eu já tenho dado a experiência de arrebatamento. Porém, tem pessoas que têm medo, que ainda não entendem, e o dom está lá, na vida daquela pessoa. Mas, durante esses 3 dias de reencontro, o Senhor ele ia aprimorar, ele iria aperfeiçoar e lançar por terra todo medo, irmãos, toda insegurança, todas as incertezas, porque essas incertezas, elas não são espirituais, sabe, não vêm do reino, elas são carnais. Irmãos, eu fiquei maravilhado, irmãos, quando o Senhor, porque, irmãos, entenda algo, tem pessoas que estão pedindo uma experiência de arrebatamento, e aí, tem pessoas que já têm lá o dom na vida dela e ela não sabe. É isso que o Senhor estava falando. E aí, irmãos, entrando na minha experiência dessa noite, no momento ali da guerra, no calor da guerra, a apóstola, ela ministrou na minha vida, e ali o Senhor, ele me levou, irmãos, em um campo de batalha espiritual. E ali eu comecei a guerrear contra alguns principados. Irmãos, uma guerra violenta, irmãos. Muitos demônios. Sabe, irmãos, milhares e milhares de demônios tentando parar a obra que o Senhor está fazendo nesse lugar, irmãos. E ali, irmãos, eu muito me alegrei, porque aquele anjo que estava ali comigo, ele disse assim, vocês também não estão sozinhos, porque em volta de vocês há milhares e milhares de anjos. E ali aquele anjo, ele dizia assim, aquele anjo, ele dizia assim, mais ou menos assim, bem-aventurado seria se vocês pudessem abrir os olhos espirituais de vocês, para que vocês pudessem enxergar, sabe, a grande comitiva de anjo que estava e que está ao nosso lado. E ali, aquele anjo, irmãos, ele falava uma palavra que eu também muito me alegrei, que eu ouvi ontem na madrugada, quando nós estávamos conversando com alguns irmãos na madrugada, junto com o apóstolo, e ali eu também tive uma experiência de arrebatamento, e um anjo do Senhor ontem, ele se apresentava como um agente de Deus, e nessa noite, esse anjo, ele falava, eu sou um agente do Senhor, e vocês também são agentes de Deus, porém na terra. Esse anjo falava, nós somos agentes aqui no reino dos céus. E vocês, como homens, são agentes de Deus na terra. E ali, irmãos, aquele anjo, ele dizia assim, suba nas alturas, porque se vocês conseguirem subir, vocês vão conseguir contemplar diante dos olhos de vocês o milagre que está bem próximo. E ali eu fiz uma pergunta àquele anjo, como é subir nas alturas, Senhor? O que tu queres falar para nós, para a gente subir nas alturas? E ali o anjo falava, é crendo, é você ter fé, é você tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido. Quanto mais você crê, quanto mais você tem fé, quanto mais você crê que o Senhor ele está operando, você está subindo. Você está subindo em um nível que esse nível é o reino dos céus. Porque não há como enxergar milagre se você estiver embaixo. O anjo do Senhor fala, é necessário que você tenha que estar nas alturas. E essas alturas, irmãos, são as regiões celestiais. Sabe? É você ter fé, é você crer naquilo que o Senhor estava fazendo. Sabe, irmãos? E aquela guerra, ela foi se estendendo. Em um dado momento, irmãos, naquela guerra, eu vi tantas coisas, irmãos. Demônios voando, sabe? Correntes foram quebradas, irmãos. Irmãos, assim como existe vários tipos de anjos, né? Anjos formosos, anjos lindos. Irmãos, existem também vários tipos de demônios. Existem várias classes de demônios. Sabe, irmãos? E quanto mais a gente vai guerreando contra esses demônios poderosos, vai aparecendo outros piores ainda. Em um momento, irmãos, na guerra apareceu um grande principado. Todo bem vestido, irmãos, com armaduras.
E ele estava violento, irmãos, muito bravo. E alguns demônios chegavam diante dele, e os demônios passavam meio que um feedback para eles. E os demônios diziam assim: olha, a gente não está conseguindo, porque eles têm recebido coisas novas, e nós não estamos tendo êxito na guerra. E ali eu fiquei ouvindo, irmãos, a conversa daqueles demônios com aquele principado. E os demônios diziam para aquele principado: nós não estamos tendo êxito, porque eles têm recebido coisas novas. E aí meio que eles queriam tramar algo, irmãos, para tentar nos neutralizar, porém eles não conseguiam, porque eles estavam aéreos, irmãos. Eles não sabiam o que fazer. E aquele principado, ele ficava furioso. E ali, irmãos, ele caía por terra. E ele era destruído, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Amém, amados. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na hora que foi começar a oração, eu era tomado por um medo. E eu comecei a tremer. Eu chacoalhei o Ezequias, o Gabriel, falei: rapaz, eu tô com medo. Não sei o que vai acontecer, não. E ali eu recuei um pouquinho e falei: eu vou esconder um pouco, vai que a apóstola não me vê agora. Aí eu comecei a ver os irmãos na guerra. Aí eu vi os irmãos na guerra e falei: quer saber? O medo não provém de Deus. Dei um passinho para frente, falei: aqui ela me vê agora. Falei: Senhor, eu estou pronto. E quando ela ministrava, apareceu os anjos que me acompanham. E ali eu fazia pergunta e logo eles confirmavam. E quando eu chegava no céu e eu me equipava, que eu descia para guerrear, vinha um demônio grandão, começou a me afrontar. Ah, tu é pequenininho demais, tu não aguenta nada, agora que eu acabo contigo. Eu olhei no olho daquele demônio e falei: realmente, eu sou pequeno, eu sou fraco, e eu não tenho força. Mas aquele que está em mim tem. E nessa hora desceu um fogo do céu, que lançou aquele demônio longe. E ali o Senhor me levava até o Supremo Tribunal. E eu chegava até na sala do Moraes. E eu estava vendo uma reunião, ele estava todo apavorado, corria de um lado e para o outro. E falava: pronto, nos descobriram. E agora? Aí falou: já sei o que eu vou fazer. E naquele momento aparecia um demônio na frente dele. E ele se cortava todo, ele fazia um pacto com o demônio naquela hora. Ele falou: o seguinte, demônio, eu vou conversar com a Polícia Federal, já vai pagar bem pago. E eu vou fugir do Brasil, porque a bomba estourou. E se eu ficar aqui, eles vão me matar. E naquele momento, que ele ia saindo da sala dele para fugir, aqueles policiais ali, tudo já estava no esquema, começaram a andar com ele. E ele entrava no avião e falava: eu vou fugir para a Rússia. E se alguém me descobrir na Rússia, eu entro na Coreia do Norte. Eu quero ver alguém me encontrar lá. E na hora que ele entrava no avião, eu tenho distinguido o que é santo e profano. Quero ver qual demônio vai ousar tocar nessas urnas. Eu mostrarei a minha glória, porque estão tocando na menina dos meus olhos. Amém? Até aqui eu posso contar a minha experiência. Amém? Glória a Deus, amém? Vamos ouvir a irmã Késia. Graça e paz, irmãos. A minha experiência é que o Senhor me levou em um lugar, e era no centro, no Rio de Janeiro. E o Senhor falava comigo: só dá glória, só glorifica. E ali o Senhor me mostrou muitos demônios. E cada glória que o Senhor mandava eu dar, descia fogo do céu. Os céus estavam abertos. E aqueles demônios, irmão, era queimado pelo fogo do Senhor. E o Senhor desfazia muita obra. O diabo estava arquitetando algo. Ele estava preparando uma obra, irmão, para o Brasil.
E o Senhor falava comigo: estou eu desfazendo toda a obra que Satanás estava investindo. Mas era muito grande, era pratos enormes. Não era aqueles pratos pequenos. No momento que os irmãos estavam sendo usados por Deus aqui, nesta madrugada, era exército de anjos com espada de fogo, desfazendo as obras do inferno, desfazendo as obras de Satanás. E o Senhor falava comigo: filha, olha como eu desfaço aí essa armadilha do inferno. Olha como eu queimo esses demônios. Ali, irmão, virava cinza. O Senhor fazia eu contemplar. Continue dando glória. O Senhor falava comigo: há um mistério no glória. O glória sobe e o fogo desce. E os demônios são consumidos pelo Senhor. Então só obedeça, irmãos. O Senhor me levava dentro de um quarto, a qual muitas velas estavam acesas naquele lugar. E o Senhor, ele enviava um anjo. Estava um anjo com espada. E aquele anjo só passou uma espada assim, irmão, só uma vez. Todas aquelas velas foram desfeitas, foram derretidas. E nessa espada tinha fogo, era fogo. Eu via chama. E quando eu estava aqui, o Senhor fazia contemplar. Ao nosso redor chama de fogo. Labareda de fogo ao nosso redor. E exército de anjo do Senhor ao redor, irmãos. Guerreando. Nos guardando. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de eu vir para cá, comecei a passar mal. Começou a dar uma dor forte muito no meu estômago. E ali eu deitei. E o Senhor falou: filha, é necessário você ir para a guerra. Eu eis-me aqui, Jesus. Assim, foi a minha experiência, irmão. E agradeço a minha oportunidade. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu compartilhei com a apóstola, durante a ministração do apóstolo, Deus me deu uma visão. Ele permitiu que eu visse uma imagem de um ultrassom ou uma tomografia, onde eu vi nessa imagem um nódulo do tamanho, na minha visão, não sei se na ampliação ou não, do tamanho de um ovo de uma galinha. E tinha pelos nesse nódulo. Eu não sei se alguém fez exame antes de vir para cá, ou se tem previsão de fazer, mas eu creio que se Deus mostrou é porque Ele vai realizar um milagre. Se tiver alguém. E agora há pouco, quando eu recebi a ministração, o Senhor, Ele me levou junto de um homem, desses que foram aprisionados injustamente, os irmãos sabem. E é um senhor de uma meia-idade, ele estava num ambiente escuro, clamando a Deus,
dizendo até quando eles vão ficar naquele sofrimento. E na oração dele, ele dizia, ele clamava para que Deus levantasse pessoas que clamasse pela libertação. Mas na oração dele, ele dizia para Deus que muitos ali dentro estavam já perdendo a esperança e perdendo a fé em Deus, pelo que eles estavam vivendo. E Deus permitiu que eu sentisse um pouco da dor, da angústia que eles estão sentindo. Então eu queria aqui que nós nos voltássemos também com mais clamor por esses irmãos que estão injustamente sofrendo. E Deus me levou no exato momento que ele estava clamando. Naquele exato momento. Eu fui ao lado dele. Então, eu pude ver o quanto eles estão sofrendo, a dor que eles estão sentindo. E em nome de Jesus, que nós possamos, se nós já estamos orando por eles, que nós possamos, com mais amor ainda. Amém? Bem, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. É raro, né? Quando começamos a clamar, eu achei interessante. Eu estava esperando que alguém falasse isso, eu vi todos falando. E Deus, ele usa o pastor para trazer uma confirmação. Quando eu estava orando, irmãos, eu comecei a clamar pelas pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro, que ainda estão ali, que eu sei que injustamente estão ali sobre duras penas. E eu comecei a orar para que esse sistema faraônico, ele começasse a cair. E no momento que eu começo a orar, e eu vi todo mundo na guerra, os irmãos glorificando, e eu falei para Deus que se Ele quisesse me usar para libertar meu povo, para fazer algo, um instrumento no meio dessa guerra, que Ele me usasse, que eu estava disponível para o Senhor. E eu continuei determinando, marchando, e onde o Senhor me direcionava, eu ia, eu ministrava nas pessoas que Deus direcionava. E naquele determinado momento, foi quando Lúcifer apareceu para mim. E quando eu via toda a fúria dele sobre a minha vida. E ele ficou de frente comigo. E eu falei algo para ele, falei, você deixou o seu trono lá no inferno para vir aqui? O que você veio fazer? E ele começou a me chamar de só nomes feios, sabe? Começou a me chamar de desgraçada. Ele falou, já chega. Tu já sabe o que o Todo-Poderoso vai fazer, né? Tu tá vendo o que ele tá fazendo? Os novos guerreiros, os novos dons, tudo que você profetiza está acontecendo. E ele começou a falar um monte de coisa comigo. E no meio daquilo, ele falou, ele vai dar sentido a essa oração que vocês estão fazendo há tanto tempo. E eu só estou aqui para dizer que já chega. Já chega. E começou a falar um monte de coisa, sabe, irmãos? E ele dizia assim para mim, você não cansa. Por que você veio? Eu criei, ele falou. Eu estava apostando que vocês não iam fazer esse clamor. E você teve que vir fazer clamor aqui, neste lugar. E ele estava muito furioso. E falou algumas coisas específicas. E ali naquele momento eu entrei em uma linguagem para falar com ele. E eu falava com ele frente a frente, dentro da língua que ele estava ali também falando. E ele falou assim para mim, tu acha que vai funcionar? Tu não tem poder, vai medir força comigo aqui? Eu vou mostrar o tamanho da minha força aqui neste lugar. Nem você, nem ele, falava do apóstolo, vão impedir o que eu vou fazer. Naquele momento, irmãos, me veio uma força e uma autoridade tão grande.
E eu concordei com o Lucifer, eu disse para ele, eu não tenho força alguma. A força que eu tenho vem do meu Deus. E Ele é o meu Senhor, Ele habita em mim, Ele já te destruiu. E agora você vai sair deste lugar com toda a tua maldade. Tu vai sair dali de Brasília, você vai sair desta nação, você vai pegar todos os teus soldados. E eu comecei a dar um comando e ele ficou muito irado comigo. Ele disse, eu quero ficar de frente contigo, eu quero que você guerreie comigo. Eu disse, estou pronta. E foi quando eu travei uma guerra muito grande. E no meio dessa guerra, o Senhor me fazia guerrear de fato, com vestes de princesa do Senhor. E ali naquele momento, eu fiz o que Deus tinha mandado eu fazer. E eu usava a linguagem dele. E foi quando eu disse para ele os pontos que ele seria derrotado nesta nação. Porque o Senhor é o dono desta nação. E foi quando ele disse que bastava, que ele não suportava ouvir minha voz, porque tudo que eu estava falando estava prestes a acontecer. E tudo que eu vinha profetizando está acontecendo. E ali naquele momento, eu batalho, travo aquela batalha final, e ali eu consigo vencer aquela guerra. E quando eu consigo exterminar, vencer aquela guerra, os anjos do Senhor vêm e me assistem. E ali naquele momento o Senhor se apresenta para mim. E quando o Senhor começa a apresentar, o Senhor começa a falar comigo. E o Senhor começa a me instruir alguns cuidados que eu tenho que ter. E o Senhor falava algo específico. E Ele dizia, filha, eles já sabem de você. E eles sabem que eu escolhi você. E eles sabem que por detrás dessa guerra, a derrota deles já foi decretada. E ali o Senhor dizia, mas eu não quero que você tenha medo, porque o meu cuidado está sobre ti. E eu enviei anjos do céu para cuidar de ti e para cuidar de tudo que é teu. Ensina meu povo a não temer o adversário, mas que eles confiem em mim. E aí o Senhor me dava um alerta para todos que estão inseridos nesta guerra. E o Senhor falava, diga para que eles vigiem e que eles tapem todas e qualquer brecha, porque eu quero continuar usando eles. E o Senhor falava sobre esses cuidados que iam ter. E a minha postura, que eu continue firme fazendo aquilo que o Senhor manda, porque de todas as coisas será dado conta. Né? E aí eu vi a vitória do Senhor depois que eu retorno para cá. Eu vejo os irmãos que estavam na guerra. E o Senhor falava para mim que Ele ia se revelar para uma pessoa improvável, para que eu soubesse que o Senhor estava na guerra e que Ele era o dono desta guerra e que nós somos mais que vencedor. E aí eu falava, Senhor, por que o Senhor está falando isso? E quando eu olhava, eu via a pastora Bruna, e o Senhor falou, eu estou impactando a vida dela, mas é só um começo, eu vou aperfeiçoar o dom na vida dela. E aí o Senhor falava que ia usar grandemente ela, porque o Senhor quer revolucionar no norte, não só em Manaus, mas em Belém também. E o reino do Senhor, ele será expandido na terra. E de repente o Senhor me arrumava, e Ele me adornava, e nas minhas mãos eu recebia muitas sementes. E o Senhor disse, você vai espalhar essas sementes na terra, e todas elas vão germinar e vão florescer. E eu começava a ver, irmãos, o Senhor me permitia ver uma junção dos santos, mas a gente já não se reunia para fazer o clamor, mas era como se todos estivessem jubilosos diante do Senhor. E o Senhor disse, vai acontecer esta reunião solene na minha presença, e que todos estarão alegres diante de mim, e todos saberão que eu sou o Senhor. Amém? Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus em todas as coisas. Sei que o Senhor está preparando tudo para o seu povo. Amém?